projeto veio da necessidade da gente criar maior sustentabilidade e inteligência no nosso planeta. No início do projeto, a gente até pensou, não, a gente tem que fazer o projeto com a melhor perfeição possível. Por isso que a gente fez o conteúdo em inglês, pensando como se ele fosse aparecer na ONU. E é o que está acontecendo. Meu nome é Luísa Moreno, eu estudo na Escola Hub, eu estou no 6º ano. Meu nome é Lorenzo Amoni Valverde, tenho 11 anos, estudo na Escola Hub, Juiz de Fora, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Na Hub, muito bem, realmente, os projetos são muito maneiros, adoro os professores. Aqui tem muito mais, opções de trabalho, tem cozinha, tem artes, tem esporte, tem uma horta. Eu acho muito maneiro essas opções, né? Ainda mais também que os professores são super amáveis, os trabalhos são muito maneiros. Eu sou o Benjamin, sou do Rio de Janeiro. Eu estudo no 6º ano da Escola Hub. A aula é 10 horas e a gente tem aula até meio-dia. Aí depois da aula eu faço atividade e faço o projeto, porque neles a gente fala de vários assuntos. Petróleo, meio ambiente, porque ele fala como a Terra está sendo destruída pelos humanos. Essa coisa da gente ter interatividade na hora do aprendizado e a gente ter acesso a poder aprender sozinho e aprender do jeito que a gente gosta. Bom, eu sou Bernardo Werneck, eu sou professor de Geografia e educador da Escola Hub. Aqui na escola nós trabalhamos com projetos, sempre ouvindo e construindo os projetos em cima do interesse dos estudantes. Olha, a gente busca acessar a criatividade deles, né? Criar a autonomia e o protagonismo deles. E aí, ao longo dos encontros que nós temos com todos os professores, a gente vai apresentando várias temáticas importantes e potentes, necessárias, né, de modo que eles possam se identificar com alguma delas. Foi assim que aconteceu, né? Então eles propuseram um estudo sobre as cidades inteligentes e me procuraram para eu fazer essa mediação, a orientação junto a eles. O surgimento da ideia é até certamente engraçado. Eu estava no fim de semana do Dia dos Pais. Eu e a minha irmã, a gente estava embalando os presentes. Mas qualquer hora o meu pai e o meu avô, que a gente também estava preparando presente, podia chegar lá e ver o que a gente estava fazendo. Então a gente decidiu disfarçar. Depois que a gente embalou boa parte, a gente guardou os presentes num cantinho. E a gente precisava fingir que a gente estava fazendo alguma coisa lá há bastante tempo. Então a gente decidiu fingir que a gente estava desenhando. Então, eu peguei o papel, minha irmã também, e eu tive a ideia de tentar desenhar o que seria uma cidade inteligente. Eu achei isso um pouco complicado, não consegui acabar o desenho, mas surgiu essa ideia na minha cabeça. Bom, então, aí a gente estava, né, quando a gente, 2 semanas depois, a gente estava lá na hora da criação do projeto, a gente ia fazer sobre solidariedade. Só que, como a gente não tem condições financeiras ou jeito de manter esse projeto por muito tempo, a gente viu que seria melhor a gente fazer sobre um outro tema. Né? Se a gente fosse fazer uma campanha, uma ONG ou algo assim, não daria para manter. Então a gente decidiu fazer sobre um outro tema, e aí eu tive essa ideia de pegar o desenho que a gente estava fazendo
E aí surgiu a ideia de fazer um projeto sobre cidades inteligentes. A gente achou muito legal, principalmente porque o Diego disse pra gente, o meu professor, que nós éramos as únicas crianças do fundamental que estávamos participando. Então, talvez nós sejamos os mais novos para participar do circuito urbano ou no Habitat do Brasil. A primeira ideia, realmente, era sobre cidades autossustentáveis, mas aí a gente discutiu um pouquinho mais e a gente decidiu fazer sobre cidades inteligentes. E a gente começou a fazer, aí o professor Bernard, né, nos ajudou, né, o Diego, todos os professores, né. Então, o projeto, né, se chamava Projeto Autodirigido, né, era tipo um projeto que a gente podia escolher do que nós quiséssemos, né. Então, meu grupo, né, e eu, a gente escolheu fazer um projeto sobre cidades inteligentes, baseando nos objetivos da ONU. Bom, a ideia do projeto veio da necessidade da gente criar maior sustentabilidade e inteligência no nosso planeta. E no início do projeto, a gente até pensou assim, não, a gente tem que fazer o projeto com a melhor perfeição possível. Por isso que a gente fez o conteúdo em inglês, pensando como se ele fosse aparecer na ONU. E é o que está acontecendo. E a gente não esperava isso. Então foi uma oportunidade muito legal e a gente está feliz de estar aqui. Então, enquanto professor de geografia, eu estou sempre atento aos eventos que estão abertos e também sempre utilizando os materiais que a ONU oferece. E aí, junto ao trabalho dos projetos realizados pelos estudantes, agora no mês de outubro nós temos a realização do circuito urbano, o que calhou perfeitamente com esse trabalho. Junto a isso, eu vi uma potência muito grande desse protagonismo dessas crianças, né, dessas novas gerações que vão ter que lidar com as alterações que o mundo já vem sofrendo em todos os sentidos, e principalmente climáticas, e da necessidade da gente levar vozes, né, porque as crianças têm voz, só que a gente não considera, muitas das vezes, para um evento desse tamanho. A gente fala sobre cidades inteligentes, baseado nos 17 Objetivos da ONU, e como resolver eles. Os 17 Objetivos da ONU são objetivos criados pela ONU para criar um mundo melhor, que deve ser cumprido até 2030. Aí são vários. Tem zero fome, vida marinha, vida terrestre, sem pobreza, qualidade de educação, igualdade de gênero, igualdade social. Meu nome é Diego Moreira, eu sou professor. Eu sou professor de Física e Matemática e venho aqui hoje para poder falar, junto com a Escola Hub, sobre um projeto que é de interesse dos estudantes e principalmente de ação e criação prévia deles, mediada pela ação docente. E essa criação desse projeto prévio transforma de forma significativa a nossa noção do espaço que a educação escolar promove para além das portas da escola. A escola trabalha com educação por projetos e esses projetos, mediados pelo interesse do estudante, juntamente com a ação dos docentes, fazem a construção de temas e as formas que as aprendizagens podem ser construídas, juntamente com uma pergunta norteadora e uma resposta final que a gente chama de artefato final. Um dos nossos objetivos, junto com os estudantes, era promover essa autonomia de desenvolvimento, né, de um projeto e os próprios estudantes desenvolver essas ideias de pensar sobre como a gente pode criar uma cidade que pode ser melhor para a sociedade. E aí, alencada com a ação do professor de geografia, né, o Bernardo Werneck, ele traz juntamente e expõe com essas crianças sobre os pontos que a ONU oferece sobre viabilização dessa formação de uma cidade que seria mais apta para todo mundo. Ela teria mais mobilidade, teria mais acessibilidade e principalmente se fosse mais libertadora a todos. E a partir dessa construção, a partir dessa interação entre discente e docente,
juntamente com a metodologia que a gente promove no processo educativo dentro dessa escola, os estudantes promoveram esse projeto. Eles criaram um projeto pensando, a partir dos pontos da ONU, o que poderia ser construído de uma cidade relativamente importante para a sociedade e que culminou de uma cidade inteligente. Então, o projeto, né, que está sendo demonstrado agora nesse evento, né, que está sendo exposto a todos aqui, que são cidades inteligentes, soluções para o futuro, é de ação do interesse do estudante, né? São 3 estudantes incríveis que trabalharam e trabalham diretamente sobre a construção desse projeto e a mediação junto com o professor deles, né? Justamente com a ação da mediação da coordenação e a mediação de todos os atores principais dessa escola, faz a construção que chega e culmina num projeto que está alinhado e faz consonância com o que a ONU oferece de teoria. Bom, eles decidiram pelas cidades inteligentes e trabalhar em cima dos 17 objetivos propostos pela ONU até o ano de 2030. Fizeram contato, eu topei, realizamos um primeiro encontro, uma primeira reunião, onde isso foi apresentado. Na segunda reunião eles já vieram com o detalhamento, tá? O detalhamento de cada ponto dos 17 objetivos. Bom, então, nós todos sabemos os objetivos da ONU, todos nós temos acesso a ele, mas nem sempre está claro como a gente pode convertê-los para a realidade da nossa sociedade. E é isso que esse detalhamento, né, de metas para conseguir atingir os objetivos, né, essas tarefas que a gente criou, nós achamos que pode ajudar realmente a sociedade. A gente pode ajudar a cidade com vários tipos de ideias. A gente pode reciclar, falar com a prefeitura, a gente pode ajudar a cidade a fazer hortas comunitárias, ajudar as pessoas mais pobres. O projeto ele foi uma construção dos estudantes junto com a mediação dos docentes, né? Ele faz parte da programação e organização do próprio espaço escolar. A ONU, todo mês de outubro, né, tem um evento da ONU Habitat, né, do circuito urbano, e aí, mediado pelo professor de geografia que, né, passou esse contato e viu a potência do trabalho sobre isso, a gente chegou um dia e conversou, cara, o trabalho é extremamente potente, né? Eles conseguiram fazer com que os pontos que são de relevância que a ONU oferece como teoria, trazendo isso como ações práticas para acontecer. E a gente não vê isso nos documentos da ONU, né? No próprio site da ONU, quando a gente começou a fazer pesquisa, a gente consegue ver os pontos que estão sendo colocados ali, mas a gente não vê como é feito, né? A gente tem a ação deve ser essa, mas como chegar para ter essa ação? O que a gente precisa construir para essa ação ser realmente real numa cidade inteligente, né? E de repente a gente tem um grupo de estudantes um aluno de 9 anos e 2 de 11 anos de idade que conseguiram perceber essa potência e transformar um ponto teórico em ações potentes para que esses pontos aconteçam. E aí, diante disso, né, dessa potência que o trabalho a gente pensou, bom, acho que a melhor forma agora é que esse projeto não fique apenas alocado no espaço interno da escola, e sim que ele vá muito além dos muros da escola, ele vai para a sociedade, e uma das maneiras foi pela inscrição desse projeto no evento da ONU, no circuito urbano da ONU Habitat.
Bom, digamos, botamos, né, os objetivos da ONU para formar cidades inteligentes, né? Só que a gente, digamos, criou, outro objetivo, né? Para botar também para poder formar cidades inteligentes. A gente agregou, a gente fez tipo 18 objetivos, né? 17 da ONU e um mais que a gente agregou. Começando por você, a gente pode mudar o mundo. Então, todas as ações que a gente listou lá, ela tem a possibilidade de fazer. Talvez a criação de campanha seja um pouco mais difícil, mas, por exemplo, a criação de hortas comunitárias ou mais espaços de lazer. Esse tipo de coisa, qualquer um pode começar da iniciativa. Então, a gente espera que a sociedade entenda isso, né? E que a gente consiga atingir um futuro melhor, começando pelas pessoas. Durante os nossos encontros, a gente sempre faz muita reflexão, né? Faz reflexão e a gente também busca encontrar soluções para vários dilemas e necessidades que nós temos no mundo. Em cima dessa reflexão, nós pensamos em criar um plano de ação a partir desses 17 pontos. Então, em cada ponto, nós vamos encontrar subtópicos de como, de fato, concretizar, executar os 17 objetivos até o ano de 2030. Essa simplificação de ações que a gente fez, baseados nesses objetivos, a gente acredita que pode gerar um futuro mais promissor e mostrar para as pessoas como deixar esse futuro mais promissor. Todo mundo concorda com o que os objetivos dizem, todo mundo quer que isso aconteça, mas nem sempre está claro como fazer isso. E é isso que a gente quis trazer, uma forma mais clara de trazer isso para a sociedade. O benefício que traz esses objetivos para as cidades, né, seria que vai ter menos poluição, né, nas cidades e vai ter mais interação, né, entre as pessoas. As pessoas, né, vão mudar o modo de pensar delas. E eu acho que isso é bom. A gente pode ajudar a cidade com vários tipos de ideias. A gente pode reciclar, falar com a prefeitura, a gente pode ajudar a cidade a fazer hortas comunitárias, ajudar as pessoas mais pobres. E agora, com essas ideias, né, que vão ser espalhadas por todo o Brasil, eu acredito que a gente pode ajudar os planos diretores das cidades a, por exemplo, elaborar medidas para o cumprimento deles, para que a gente tenha um Brasil melhor e mais sustentável. Para reduzir a fome no nosso planeta,
a gente criou medidas como criar hortas comunitárias nas cidades para que todo mundo possa pegar um alimento que se tenha certeza que veio de origem sustentável. Ou, por exemplo, começar a fiscalizar para uma agricultura mais sustentável os agricultores e criar, por exemplo, jeitos de mostrar nas embalagens dos produtos a origem deles, se eles foram sustentáveis ou não. Um dos pilares da educação de projetos, por projetos, é a autonomia. E principalmente, além de transformar o processo de aprendizagem das próprias crianças, do próprio indivíduo, a escolha do tema, a análise desse tema e o aprofundamento desse tema mediado pelos professores, juntamente nesse trabalho que é concomitante entre alunos e professores, faz com que a construção dessa aprendizagem seja realmente significativa, né? Ela passa de um mero observador de uma situação acadêmica para o precursor da sua aprendizagem e faz com que ela transforme esse projeto numa ação individual e que ela tenha a possibilidade de transformar de uma ação em rede. E a partir do momento que essa ação de rede ela acontece, ela vai muito além do indivíduo, do estudante, do professor e assumir papéis cada vez mais importantes na sociedade. E aí, nesse ponto, vale a pena destacar que um projeto pensado por crianças, mediado por professores, que tem a possibilidade de expansão nesse nível, ela pode chegar, por exemplo, nas prefeituras, né? E a prefeitura, a olhar esse projeto e pensar, bom, como eu posso agir agora como gestor de uma cidade para transformar a minha cidade em prol dos habitantes que vivem nela? E aí, de prefeituras, ela pode passar pelos governadores, né? E numa escala municipal, estadual, federal e internacional, as cidades vão se modificando de um nível que a gente vai começar a ter responsabilidade sobre a cidade e a cidade responsabilidade sobre nós. E a partir desse momento, a gente muda o contexto do que a gente vive hoje das mudanças climáticas, por exemplo. Então a gente devassa o nosso planeta de forma sem pensar no amanhã. Então pensar sobre a cidade, pensar sobre a ação dentro das cidades, reflete, por exemplo, no aquecimento global e nas mudanças climáticas. E isso é para ontem. Já devia, há mais de 100 anos, debates sobre aquecimento global. Então, assim, a gente precisa, às vezes, passar por devastações muito graves para que a gente pare e pense, nossa, a gente precisa fazer modificações a partir de agora. E uma das soluções de modificações sobre essa é pensar sobre as cidades que são cada vez mais crescentes no planeta. Durante os encontros, eles apresentavam já os pontos que eles haviam elaborado, pensado, e aí, né, com a minha orientação, a gente refletia, a gente complementava, revisava, mas sempre com a produção independente deles. Um exemplo, nós temos um ponto de acabar com a pobreza no mundo, só que a gente sabe todo o contexto geopolítico que isso envolve, ok? Então a gente precisou identificar de fato os atores que são responsáveis, por exemplo, por uma má distribuição de alimentos no mundo, né? Quais são os interesses que existem por trás disso, né? E quais são as responsabilidades, por exemplo, de governos, das iniciativas privadas e como que a gente pode de fato mostrar o caminho para concretizar. Claro que temos que ter discussões a níveis mundiais, mas também temos que dar nossa parte e ter discussões a níveis locais. O impacto desse projeto nas crianças é, de fato, elas perceberem como que elas podem contribuir, né? Que a construção do pensamento crítico delas, de uma ação cidadã e como que a gente precisa mudar o nosso olhar adultocêntrico como uma criança que simplesmente não tem o que oferecer, sabe? Então mostrar que elas são capazes, elas precisam ser ouvidas e a construção disso se inicia desde o 6º ano para frente. O nosso artefato foi pegar os objetivos da ONU e fazer basicamente uma série de tarefas e ações que podem ser feitas para o cumprimento deles. A gente fez reuniões e nessas reuniões a gente basicamente se comunicou e foi tendo ideias para como cumprir os objetivos. Então a gente ia lá numa reunião e começava a conversar. Nossa, o que a gente pode fazer para diminuir a pobreza? Ou o que a gente pode fazer para ter uma saúde mais acessível para toda a população?
E a gente foi tendo essas ideias e esclarecendo. A gente fez uma maquete de Lego de uma cidade inteligente para representar. A gente botou hortas comunitárias, carros elétricos, painéis solares, painéis eólicos, para elas ajudarem o meio ambiente, para reciclar, reutilizar, reduzir a quantidade de lixo, parar de usar resíduos descartáveis. E aí, com essa ideia e tal de criar, a gente também teve a ideia de criar uma maquete de Lego para mostrar né, o que seria uma cidade inteligente, mas na vida real mesmo. Então, a gente desenvolveu ela não como artefato, né, não como produto do projeto, mas sim como uma demonstração do que seria. O benefício que traz esses objetivos para as cidades, né, seria que vai ter menos poluição, né, nas cidades e vai ter mais interação, né, entre as pessoas. As pessoas, né, vão mudar o modo de pensar delas, e eu acho que isso é bom. Em tema de interação, eu acho que vai ter mais interação, né, por exemplo, nas hortas comunitárias, né, que as pessoas vão lá pegar, sei lá, cenouras, comida, né, e aí vão se ver muito mais as pessoas, né, e vão poder interatuar muito mais. Eu acho que isso é bom, né? E também que o ar vai estar mais limpo, né? Pela menos poluição. Também eu acho, né, que em geral o projeto só traz benefícios, né, para as cidades e para as pessoas. Pensar em cidades inteligentes é de extrema importância para poder alinhar o espaço físico com a ideia do indivíduo e como esse indivíduo modifica seu espaço, tanto dentro e fora sobre ele. A partir do momento que uma cidade ela pensa na saúde dos seus habitantes, pensa na educação dos seus estudantes, pensa em como construir uma maneira de não degradar o ambiente de forma tão devastadora como é hoje, como pensar sobre o clima em si, como a gente tem um clima que não vai destruir o nosso planeta num belo dia, né? A partir do momento que nós temos cidades que pensam sobre seus habitantes e trazem soluções para uma vida melhor, mais sustentável, menos preconceituosa, mais inclusivas, inclusive em todas as áreas que as pessoas habitam sobre essa cidade, ela modifica o cidadão e o cidadão se modifica e modifica novamente essa cidade. E a importância desse projeto é justamente essa. A gente tem um grupo de estudantes, mediados pelos seus professores, que pensaram sobre a cidade, pensaram como modificar a cidade para que ela fosse melhor para elas, para os pais, para a família, para a sociedade onde eles são inseridos. E aí, a partir desse momento, pensar sobre a cidade modifica a cidade, assim como a cidade se modificando, modifica os próprios indivíduos. Então, o projeto tem uma potência enorme de quando a gente consegue pensar sobre como fazer. A gente tem lá o ponto teórico, precisamos fazer X coisas, mas como fazer X coisas? E essa é a potência do trabalho dos nossos estudantes. Agora, uma coisa que é muito importante e precisa ser destacada no processo educativo é que um projeto que ela começou dentro do espaço da escola, mas ela vai além dos espaços da escola. Não é só a escola que é um espaço educativo, né? Fora dos muros da escola, nós temos inúmeros espaços que são espaços educativos, espaços não formais de educação. Então a cidade, a partir do momento que ela é uma cidade inteligente, alencada pelos pontos da ONU, ela se torna um espaço educativo que modifica a todos o tempo inteiro. O impacto desse projeto nas crianças é, de fato, elas perceberem como que elas podem contribuir, né? Que a construção do pensamento crítico delas, de uma ação cidadã, e como que a gente precisa mudar o nosso olhar adultocêntrico como uma criança que simplesmente não tem o que oferecer, sabe? Então mostrar que elas são capazes, elas precisam ser ouvidas, e a construção disso se inicia desde o 6º ano para frente.
Durante o processo, né, de elaboração desse plano de ação, que é o documento que a gente está oferecendo, foi o entusiasmo, foi a esperança, foi acreditar que era possível fazer e mostrar um caminho possível, né, para um governo, para uma prefeitura que queira de fato cumprir com esses objetivos. O entusiasmo desses estudantes, né, de acreditarem no potencial deles e foi de fato assim, o que mais me empolgou e mais me chamou a atenção. Como professor, né, e como professor desses estudantes dentro desse projeto que foi desenvolvido, tem algumas ações acadêmicas e pedagógicas que são extremamente importantes e preciso destacar aqui agora, né? O projeto em si tem uma relevância muito grande sobre o que ele se propõe, como ele se propõe e como isso pode modificar a sociedade, né? As pessoas que envolvem sobre as cidades, sobre os espaços territoriais, sobre os territórios que são educativos. Mas mais do que nunca, o que mais me traz uma sensação assim, de dever cumprido quando eu olho esse projeto é que a gente conseguiu, com essas crianças, trabalhar uma coisa super importante, que é o olhar empático sobre a sociedade. Então elas se preocuparam com o futuro das pessoas que vivem nas cidades, se preocuparam com o que vai acontecer daqui a tantos anos se a gente não pensar como frearmos as mudanças climáticas, como os meus filhos vão sobreviver nesse planeta, como os meus netos vão sobreviver no planeta. Esse olhar empático, esse olhar sobre humanitário, é um dos pilares que eu imagino juntando sobre a criatividade e a potência desse projeto. Com isso, eu fico extremamente feliz, muito grato, né, de perceber que esses alunos estão pensando muito além de que meras competências e habilidades que são desenvolvidas por um currículo. Eles estão pensando muito além sobre a sua sociedade, eles estão pensando sobre as formas humanitárias do mundo e como esse mundo caótico que nós vivemos, eles pode se transformar num espaço cada vez mais interessante, mais importante e principalmente mais igualitário a todos. E isso para mim como professor, é de um parâmetro fundamental na prática docente. Nós de fato estamos entregando um plano de ação potente, real. É um trabalho que pode vir a orientar diversas ações. A autoestima dos nossos estudantes, com certeza ela foi elevada. O entusiasmo que eles levarão para os projetos adiante, sabendo que eles são capazes, eles podem ser ouvidos e precisam ser ouvidos. Isso faz também, então, que eles acessem cada vez mais a criatividade deles para propor soluções. Bom, os resultados que a gente já alcançou foi, de fato, entregar um plano de ação potente, concreto, possível de realização, que possa nortear uma série de ações em diferentes âmbitos, por exemplo, uma prefeitura, que essa era a nossa ideia, a gente conseguiu cumprir esse objetivo, além de elevar a autoestima dos nossos estudantes, mostrar que eles são capazes, que eles precisam ser ouvidos, né? Que eles têm ótimas ideias, é necessário acessar a criatividade, fazer uma leitura do mundo e criar soluções. Então, é preciso sempre a responsabilização dos governos, das iniciativas privadas, mas mostrando também para os nossos estudantes que eles são capazes, né, de propor soluções, né, com as suas devidas responsabilidades, mostrando que eles podem contribuir. Como professor, né, e como professor desses estudantes dentro desse projeto que foi desenvolvido, tem algumas ações acadêmicas e pedagógicas que são extremamente importantes e preciso destacar aqui agora, né? O projeto em si tem uma relevância muito grande sobre o que ele se propõe, como ele se propõe e como isso pode modificar a sociedade, né? As pessoas que envolvem sobre as cidades, sobre os espaços territoriais, sobre os territórios que são educativos. Mas mais do que nunca, o que mais me traz uma sensação assim, de dever cumprido quando eu olho esse projeto é que a gente conseguiu, com essas crianças, trabalhar uma coisa super importante, que é o olhar empático sobre a sociedade.
Então elas se preocuparam com o futuro das pessoas que vivem nas cidades, se preocuparam com o que vai acontecer daqui a tantos anos se a gente não pensar como frear as mudanças climáticas. Como os meus filhos vão sobreviver nesse planeta, como os meus netos vão sobreviver no planeta. Esse olhar empático, esse olhar humanitário, é um dos pilares que eu imagino juntando sobre a criatividade e a potência desse projeto. Com isso, eu fico extremamente feliz, muito grato, né, de perceber que esses alunos estão pensando muito além de que meras competências e habilidades que são desenvolvidas por um currículo. Eles estão pensando muito além sobre a sua sociedade, eles estão pensando sobre as formas humanitárias do mundo e como esse mundo caótico que nós vivemos, eles pode se transformar num espaço cada vez mais interessante, mais importante e principalmente mais igualitário a todos. E isso para mim como professor, é de um parâmetro fundamental na prática docente. Eu estou me sentindo muito feliz e que o nosso projeto, né, foi aceitado pela ONU, tipo, que algo surreal pra gente, né, porque, sei lá, pelo que nos falaram, né, nos informaram que nenhum menor de idade, né, nenhum grupo de menores de idade entraram nessa categoria, né, dos projetos da ONU. Nós fomos os únicos e isso traz muita emoção, né, que nosso trabalho então foi realmente bem feito. Eu fico bem feliz e eu acho que também meu grupo também. Fiquei bem feliz para elas ajudarem o meio ambiente, para reciclar, reutilizar, reduzir a quantidade de lixo, parar de usar resíduos descartáveis. Acessando o QR Code que está aqui do lado da tela, você consegue acessar o trabalho todo que a gente criou, para que seja entendido mesmo o nosso processo e seja possível visualizar e ajudar a sociedade. E quando acessar o nosso artefato, vai estar disponível uma lista de ações e tarefas que são possíveis fazer para cumprir os objetivos. Eu espero que as pessoas entendam que a gente precisa mudar o mundo e que você pode começar por você. As ações que nós criamos como artefato eram todas criadas para que as pessoas consigam também agir para o cumprimento delas. O resultado principal que esse projeto traz para mim, junto com esses estudantes, é como eles conseguiram, através de uma autonomia enorme, mediada com a ação de personagens importantes da escola, construir um projeto extremamente robusto, maduro e principalmente capaz de concorrer num evento com várias pessoas, né, como está acontecendo aqui agora nesse momento, né? E quando eu vejo essa potência que aconteceu nesse ponto, eu tenho certeza que isso é só o primeiro degrau, tá? Então, a partir do momento que eu vejo que eles conseguem criar um projeto capaz de modificar a sua sociedade, eu consigo então perceber que eles vão conseguir modificar a sociedade a partir de então. Porque hoje eles têm 9, 11 anos de idade, daqui a pouco eles vão estar lá, seus 18, vão estar na ação votando, né? E a partir do seu voto ele vai conseguir modificar as ações políticas. E aí depois de um tempo eles vão estar nos mercados de trabalho, e esse mercado de trabalho eles vão conseguir modificar a sociedade pela ação direta nessa questão. Então, a partir do momento que eu dou autonomia, entendo que esses estudantes têm uma capacidade de aprendizagem dentro de um modelo que promove isso é só o primeiro passo para eles mudarem o que eles quiserem na nossa sociedade.